Pessoal, vamos falar sobre agências reguladoras e agências executivas da semana 4 no dia 6. A primeira questão, ele vai falar no debate sobre a regulação no Brasil na primeira metade da última década. Primeira metade da última década, se pegar aqui, ó, metade da última década, da década de 90, e era primeira metade, 90 a 95. Algumas questões foram predominantes, como por exemplo a composição do colegiado de órgãos reguladores. Então, para não ficar o poder de decisão na mão de uma só pessoa, então foram compostos aí os órgãos reguladores de um colegiado para decisões, ok? Então, para não ceder aí a pressões. Uma das vantagens atribuídas aos colegiados com representação paritária, essa representação paritária e um de governo e tripartite, repartido em três do governo, não tem isso na lei, ok? Dos prestadores de serviços dos usuários é a sua especialização e familiaridade com os assuntos em tela, o que preserva sua maior independência em relação aos interesses envolvidos. Pessoal, essa questão ela é uma questão que não fique muito preocupado aí se você não conseguiu resolvê-la, perfeito, porque ela está nos cobrando uma das leis, certo? Uma das leis que nós não estudamos aí, certo? Porque nos nossos editais aí, por enquanto, nós não estamos estudando essa lei, porque por enquanto nós não estamos fazendo aí uma preparação estritamente aí para uma agência reguladora, perfeito? Ainda que algumas pessoas tenham aí em mente o preparo para uma agência reguladora, mas lá na frente, quando sair o edital, nós vamos cobrir com essas legislações aí que não estão contempladas aí no nosso material. Então é por isso que aí você pode ter aí tido alguma dificuldade. Mas veja só, o artigo 4º dessas agências reguladoras são dirigidas por um colegiado, que é por um regime de colegiado, então por um conselho diretor ou diretoria composta por conselheiros ou diretores, sendo um deles presidente. Tá vendo? Aqui ele está trazendo por quem serão dirigidas. Então serão dirigidas em regime de colegiado por quem? Por um conselho diretor, perfeito? Ou diretoria. Aí embaixo ele fala aqui sobre o presidente, o diretor-geral, o diretor-presidente e os demais membros do conselho diretor ou da diretoria. Aí ele só vai dizer o que? Que serão brasileiros, reputação ilibada, formação universitária, elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Então, elevado conceito no campo, devendo ser escolhido pelo presidente da República, nomeado após a aprovação do Senado Federal. Então aqui, o erro foi mesmo que foi a representação partidária e tripartite do governo. Então, na legislação específica não traz aí essa necessidade. Lembrando que essa questão não está contemplada aí a maioria das questões. Eu estou estudando, Vandeir, então vamos lá, se eu estou estudando para o MPU, fica tranquilo, porque no MPU não tem essa lei, perfeito? Vandeir, eu estou estudando para a agência reguladora, lá na frente, quando nós formos aí, saiu o edital, nós vamos cobrir aí com essas legislações específicas aí para agências reguladoras, beleza, meu povo? Então vamos continuar. Questão número 2. Entre os objetivos da regulação figura a promoção da simetria da informação e a minimização das falhas de mercados, correto ou não correto? Então, objetivos da regulação, eu vou regular o mercado para que promova aí a minimização das falhas de mercados. O que são as falhas de mercado? A própria assimetria da informação é uma falha de mercado, certo? O que é uma assimetria da informação? Vamos dizer que isso aqui seja uma informação importante relativa a um determinado produto, certo? A assimetria significa que uma das partes tem menos conhecimento que a outra, ou seja, a parte aí que normalmente vai ter mais conhecimento, obviamente que não vai ser o governo. Então essa aqui seria o governo e essa aqui seria a iniciativa privada, perfeito? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer na regulação, trazer o que? Uma simetria. Então ter a informação, ter
aí os dois terem o conhecimento da informação de forma igual, certo? Então, como que você vai regular uma área do mercado que está inserida essa agência reguladora? Como que eu vou fazer uma regulação se eu não tenho informações suficientes para fazer essa regulação? Então, a ideia é promover então essa assimetria e vou minimizar então as falhas de mercado, que a assimetria é uma falha também. Temos outras falhas, por exemplo, a formação de monopólio, oligopólio, são falhas de mercado. Então, a ideia da regulação realmente aí é minimizar essas falhas de mercado e promover a simetria da informação. Perfeito. Questão 3. As agências executivas constituem uma variação do modelo autárquico, dotado de autonomia administrativa e financeira, diretoria colegiada e mandato de dirigentes. Então, agências executivas, elas vão ser dotadas de autonomia administrativa, financeira, diretoria colegiada e mandato de dirigentes, correto? Mas essa questão ela está incorreta aí. O examinador ele diz que agências executivas constituem uma variação do modelo autárquico. Ele está dizendo assim, não constitui uma das, como se fosse assim, o modelo autárquico dentro do modelo autárquico fosse assim, ó. Ele está falando isso aqui, ó, modelo autárquico. Dentro desse modelo autárquico, eu vou ter aí agências reguladoras e agências executivas, por exemplo. E o que está o erro? É uma variação do modelo autárquico? Não é uma variação. O que ela é? É uma casca de banana. Esse é um erro muito sutil. Ela é uma, vamos riscar, é uma qualificação. Então, estou tendo aqui uma qualificação de uma agência reguladora quando ela faz o que? Ela tem um contrato de gestão e um plano estratégico para trazer maiores resultados em troca de mais benefícios. Então, agora ela vai ter uma qualificação e essa qualificação vai transformar ela em uma agência executiva. Então não é uma variação do modelo autárquico, mas sim o que? Uma qualificação dessa agência reguladora. Esse que é o erro da questão, um erro muito sutil, beleza, meu povo? Questão número 4. O modelo regulatório federal contém uma clara identificação de funções e papéis de formulação de políticas públicas. O que está errado aqui? O modelo regulatório federal contém uma clara identificação das funções e papéis da formulação das políticas públicas, ou ela é de difícil identificação dessas funções? Ela é difícil identificação, então não é fácil você fazer uma regulação. Então, para você fazer uma regulação, não sendo todo, por que é difícil? Porque o mercado está em constante mudança, por exemplo, certo? Está em constante evolução tecnológica, de modo que você tem que trazer o que? Sempre os estudos, porque vai estar sempre ocorrendo aquela que nós vimos agora há pouco, aquela tal da assimetria da informação. Então, quando você tem essa assimetria da informação, quando eu tenho um mercado muito dinâmico, a própria regulação para formular uma política pública, eu não vou ter uma clara identificação dessas funções, ok? Então, o erro vai ser o que? Essa clara identificação de funções e papéis de formulação. Então, não tenho clara identificação de funções e não tenho o que? Claro aí os papéis da formulação das políticas públicas, regulamentação e enforcement. Enforcement é o que? É isso aqui, ó. Refere-se à coerção para o cumprimento de normas. Aí o que? Ok? Mas o que estava errado ali realmente é o que? A clara identificação de funções e de papéis. A questão 5.
particularmente na área da infraestrutura. Está dizendo que particularmente nessa área aqui, os arranjos de governança corporativa e os mecanismos de representação de interesses, como conselhos deliberativos e câmaras técnicas, respectivamente. Olha só. Então, olha só a sutileza dessa questão aqui. Ó. O que ele está dizendo aqui? O arranjos de governança corporativa é quem? Isso aqui são arranjos, são quem? As câmaras técnicas e mecanismos de representação de interesse vai ser quem? Vão ser os, vou colocar aqui, conselhos deliberativos, certo? Então, os conselhos deliberativos serão quem, então? Os mecanismos de representação do interesse. Arranjos de governança corporativa são câmaras temáticas. Então, respectivamente, então ele está falando aqui, ó, arranjos de governança corporativa seriam quem? Os conselhos deliberativos. Tá vendo que ele inverteu a ordem? Inverteu a ordem, então por isso aí a minha questão está incorreta, perfeito? Então tem esse detalhezinho aí, essa questão aqui, ele exigia muita atenção sua. Questão 6. A criação da agência estadual é desnecessária, porque a regulação de serviços públicos é competência constitucional federal. Nem preciso ler lá em cima que uma criação da agência, posso ter uma criação de agência estadual, municipal e federal? Posso. Então, a regulação de serviços públicos é de competência constitucional, não só federal, certo? Então, vou colocar aqui, não só federal, vírgula, mas estadual ou estaduais, né, e municipais, perfeito? Questão 7ª. A relação de trabalho nas agências reguladoras são regidas pela CLT? Não, são regidas pela 8.112, então elas são o que? Estatutárias, ok? Mas olha que interessante, uma curiosidade, que a Lei Federal de 2000, a 9986, ela dispôs aí sobre a gestão de recursos humanos, seria regida pelo regime seletista. Foi trazida aí a baila aí uma ação direta em constitucionalidade junto ao STF. A ação nem chegou a ser julgada pela perda do objeto, tendo em vista que teve aí a 10871, que houve uma conversão do regime para o regime estatutário. Então, esta lei alterou o regime seletista, que estava sendo esse regime questionado junto ao STF, porque as agências elas desempenham atividades exclusivamente de Estado, perfeito? E aí a regra é que as agências, o regime seletista ele seja utilizado quando eu estou fazendo que a exploração de atividade econômica, perfeito? Então, quando eu tiver exploração de atividades econômicas, vai ser o que? O regime será seletista, porque eu vou estar competindo com a iniciativa privada, por exemplo, ok? A questão número 8 vai falar sobre as agências reguladoras independentes criadas no Brasil no final da década de 90 do século passado. Segue os modelos já estabelecidos em diversos países, como Estados Unidos da América e países europeus. Certo ou errado? Certo. Então veja só, elas têm origem aí
e o desenvolvimento da regulação econômica nos Estados Unidos, eles guardam então muito pouco pontos em comum com a agência reguladora no Brasil, perfeito? Mas temos essa relação, tem essa algum ponto em comum? Temos. Então temos ponto em comum com o modelo americano e também se assemelha também, só que agora de um maior grau, com o padrão europeu ocidental. Então está correto. A questão número 9 vai falar que compete aos técnicos administrativos a formulação e avaliação dos planos e programas e projetos relativos às atividades de regulação. Então, novamente, isso aqui é uma legislação específica, vai ser igual àquela outra questão que eu estava falando. Quando você estiver estudando para outra área que não seja, a gente não estudou ainda no direito administrativo, na legislação administrativa, essas legislações que caem exclusivamente aí nos concursos das agências reguladoras. Então, novamente, quando sair um concurso relacionado a isso, nós vamos estar estudando essas leis, vamos estar nos debruçando a essas leis e resolvendo mais questões relativas a essas, ok? Então, essa questão, se você errou, não sabia o resultado porque eu não comentei, é porque realmente você não vai precisar para o teu concurso. Mas o que você vai ter, se eu poderia ter matado essa questão, o que? Técnicos são o que? Nível médio, perfeito. Então os níveis, os cargos de níveis médios são eles competentes para a formulação de programas, planos e programas relativos à regulação. Então é o técnico que vai fazer uma formulação aí de uma de algum programa, vai fazer uma formulação de algum programa relacionado à atividade de regulação. Certamente não vai ser ele, vai ser quem? O pessoal do nível superior, perfeito? Então estaria errada essa questão, poderia matar por isso, ok? Então compete aos técnicos? Não, compete aí a cargos de nível superior. Então vai estar aí também na lei, cargo de nível superior, a formulação e a avaliação de planos, programas e projetos relativos às atividades de regulação. A última questão que a gente vai falar aqui agora, vai falar sobre a atribuição do Procurador Federal. Também, mesma situação. Então, se você está estudando para uma agência reguladora, já vai vendo isso aí, mas não se preocupe também que nós vamos fazer muitas questões relacionadas aí a essa legislação. Vamos lá, a atribuição do Procurador-Geral Federal, estabelecida em lei específica, é a atribuição dele definir a distribuição de cargos do Procurador Federal na Procuradoria da Ancine. Então isso aqui vai cair somente se você estiver fazendo aqui prova para a Ancine, beleza? Então aí a lei vai dizer que o Procurador Federal definirá as atribuições de cargos do Procurador Federal, definirá a distribuição, de cargos de Procurador Federal nas procuradorias das agências reguladoras. Perfeito? Então está correto. Então aí não só na agência Ancine, mas também nas demais aí, porque essa lei aí vai abranger as demais agências reguladoras. Beleza, meu povo? Então seria isso. Um abraço e fiquem com Deus até a próxima videoaula.